Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então, pessoal, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês um versículo, que fala o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o Complexo Regional do Nordeste, ok? Então vamos lá. O Nordeste brasileiro ele tem belas praias, e lugares muito bonitos, Vocês já devem ter ouvido falar das secas, dessa região. O fenômeno muito explorado pela literatura brasileira, pelos romances, pela própria mídia, em filmes, canções ou até mesmo noticiário. Muitas vezes, as imagens transmitidas pelos meios de comunicação são um pouco exageradas, e originam ideias equivocadas com relação ao Nordeste. Então, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer não apenas o Nordeste que ocorreram as secas, mas também a região moderna que possui entre suas paisagens metrópoles e cidades com áreas industriais, também comércio intenso, e estações de metrô, agricultura de ponta, entre outras. Então vamos lá? Então, só relembrando um pouco, com relação, esses são os três complexos regionais: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Nós vamos falar hoje especificamente da região Nordeste, ou seja, do complexo regional do Nordeste, ok? Então vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre a história dessa região, O Nordeste do Brasil é a região brasileira, onde mais se percebem, os traços da colonização. Foi a primeira área de povoamento europeu, durante os 3 séculos aproximadamente, a principal região econômica no período do Brasil colonial. A ocupação da terra pelos colonizadores começou pelo litoral e a primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil. Pouco depois iniciavam-se o cultivo da cana-de-açúcar, que encontrou no Nordeste condições favoráveis para o seu desenvolvimento, o clima quente, úmido e o solo tipo de massapê. A atividade açucareira, foi o principal fator, de povoamento da zona da mata, que hoje é a sub-região mais densamente povoada do Nordeste. Ali surgia os primeiros núcleos urbanos, na região, como Salvador, que foi a primeira capital, além de muitos outros, A pecuária levou à conquista do interior. Com a expansão, da criação de gado, encontrou uma barreira, na resistência dos índios, que habitavam essas terras, e os rebanhos exigiam, grandes áreas, porque o gado era criado solto. Vamos lá? Agora vamos falar sobre as migrações nordestinas. No Brasil, as migrações internas mais importantes foram as do Nordeste para o centro-sul do país, nos anos de 1950 e 1960. A industrialização e a melhoria, nos meios de transporte intensificaram o processo migratório, principalmente para São Paulo, que era visto, como uma terra de oportunidades. A partir então da década de 80, essa migração para São Paulo e Rio de Janeiro, e para o sul do país, ela começou a diminuir. Então, a partir de 1980, essa migração diminuiu e houve a migração de nordestino para a área central do país, especialmente para o Goiás, onde foi construída a cidade de Brasília. E a migração nordestina para a região sul e sudeste, do país diminuiu bastante em função de quê? Do seu crescimento econômico, ou seja, a oferta de emprego em outras regiões do Brasil, especialmente no centro-oeste e no norte e também até mesmo no próprio Nordeste. Os problemas ocasionados pelo aumento do desemprego nas grandes cidades do Centro-Sul, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, concentração populacional nas cidades também contribuiu para a diminuição da migração de trabalhadores, do Nordeste para o Centro-Sul. Então, o processo atual de migração é
nucleado, né? Ou seja, para diferentes polos, não simplesmente sai do Nordeste e vai em direção à região Centro-Sul, mas sim sai do Nordeste e vai para as outras regiões. E ocorre também, né, a migração de retorno, ou seja, o de nordestino retornando à sua região em virtude do crescimento econômico e maior geração de emprego até mesmo no próprio Nordeste. Então, quais foram os motivos, né, dessas migrações, da saída do Nordeste e em direção ao Centro-Sul? Muitas pessoas atribuem, né, a saída do nordestino para outras regiões do Brasil ao problema da seca, mas, né, na realidade, nunca foi a principal causa da saída da população dessa região, né? Pesquisas realizadas com pessoas que migraram dos estados do Nordeste para morar no Centro-Sul, né, do país, revelaram que a maioria delas vieram da zona da mata, ou seja, a área litorânea onde não ocorreram secas. Então, o principal motivo dessa migração quase sempre foi a busca de melhores condições de vida, né? O desemprego na região se devia à estrutura fundiária, né, no qual a grande concentração das terras rurais e a falta de apoio à pequena produção agrícola, né? Então, por isso, a partir dos anos de 1990, né, com uma relativa melhora, né, nas condições econômicas do Nordeste, esse êxodo diminuiu sensivelmente, ou seja, eles pararam de sair do Nordeste, porque o próprio Nordeste já apresenta, né, melhores condições de vida. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre o meio físico. O relevo do Nordeste é marcado pela existência de dois antigos e extensos planaltos, né, que é o Planalto Nordestino e o Planalto da Borborema, além de algumas áreas altas e planas, né, que formam as Chapadas da Diamantina e a Chapada do Araripe. Entre essas regiões, né, encontra as depressões, onde está localizado o sertão, né, de clima semiárido. O clima regional, em geral, ele é quente e apresenta temperaturas elevadas, né, cuja as média anual varia de 20 a 28 graus Celsius nas áreas situadas acima de 200 metros, né, e no litoral oriental as temperaturas variam, né, de 24 a 26 graus Celsius. As médias anuais inferiores a 20 graus Celsius concentram-se nas áreas mais elevadas, né, da Chapada Diamantina e no Planalto da Borborema. O Nordeste pode ser encontrado os climas tropicais úmidos, né, do litoral da Bahia ao litoral do Rio Grande do Norte e o semiárido, né, presente, né, no sertão, incluindo o norte de Minas Gerais. O índice de precipitação anual varia de 300 milímetros, né, no sertão e cerca de 2.000 milímetros no litoral. Enquanto no sertão interiorano ocorrem períodos de secas, né, em outras áreas, especialmente no litoral, chuvas abundantes, né, pode ocasionar inundações. Já com relação à hidrografia do Nordeste, é a menos rica do Brasil, né, tanto em águas superficiais, ou seja, em rios e lagos, quanto em águas subterrâneas, né? Entretanto, a comparação com as demais regiões do Brasil, existem lençóis subterrâneos, né, de águas e algumas bacias ou regiões hidrográficas importantes, como a do São Francisco e a do Parnaíba. Uma importante reserva de água subterrânea no Nordeste, os principais aquíferos conhecidos são a Bacia de Tucuna, né, a da Chapada do Araripe, a da Chapada do Urucuia e a Chapada do Irecê. O uso da água subterrânea, né, por meio de poços artesianos é importantíssimo no Nordeste. Cidades inteiras como Maceió, Natal são abastecidas dessa forma. No Piauí e no Maranhão, o percentual de aproveitamento da água subterrânea ultrapassa, né, os 80%. O seu uso na agricultura, na irrigação dos cultivos, há tempos, né, é significativo e vem se expandindo cada vez mais em diversas áreas da região,
com destaque, né, para o Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e a Bahia. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Ela é constituída, né, pelo Rio São Francisco, que é o rio principal, e um grande número de afluentes, né, e também sobreafluentes, né, muitos deles temporários. Essa bacia corresponde a cerca de 8%, né, do território brasileiro e mais de 40%, né, da área total do Nordeste, além da produção de energia elétrica, né, realizada pelas hidrelétricas de Três Marias, né, Sobradinho e Paulo Afonso e Xingó. Nessa bacia são praticadas atividades de pesca e também da navegação. A bacia do Rio São Francisco ela é fundamental para a agricultura irrigada, né, das suas margens, e a parte das águas do São Francisco, né, que está sendo desviada para abastecer áreas carentes no sertão, situados, né, ao norte. É a chamada, né, transposição da água do São Francisco, um projeto de 700 quilômetros, né, de canais de concreto, né, conduzidos, né, pelo governo federal desde o final dos anos de 1990. Mas esse projeto da transposição é composto por dois eixos principais, né, norte e o leste, que é um projeto polêmico, né, que divide opiniões de cientistas, engenheiros, políticos e até mesmo da população, né? Para alguns críticos, o projeto ele pode apresentar uma catástrofe, né? Pois vai diminuir o que já é carente, né? A vazão do rio, prejudicando as populações ribeirinhas. Mas já para os defensores, né, desse projeto, vai beneficiar muita gente, né, nas áreas que vão receber essas águas. Como em praticamente em toda grande obra, né, há os impactos ambientais e sociais, né, positivos e também os negativos. Então vamos lá, vamos falar sobre a bacia do Rio Parnaíba. Então é formado pelo Rio Parnaíba e seus afluentes. Essa bacia abrange quase 4% do território brasileiro, cerca de 21% da área territorial do Nordeste, né, ocupando boa parte do estado do Maranhão e também do Piauí e uma pequena parte do Ceará. O maior adensamento humano nessa bacia fica na cidade de Teresina, né, que é a capital do Piauí, onde o Parnaíba recebe as águas do rio Poti. Então vamos lá, agora vamos falar sobre as sub-regiões do Nordeste. Costuma reconhecer 4 unidades ou sub-regiões principais do Nordeste brasileiro. Quais são elas? O meio norte, o sertão, a zona da mata e o agreste, né? Como está aparecendo no mapa de vocês. Então, a zona da mata, esse de verde, né, que aparece aqui mais próximo do litoral. O de amarelo é o agreste, o de vermelho é o sertão e o de roxo é o meio norte, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco de cada um deles. Vamos começar falando sobre o meio norte. Nesta região, a sua economia é baseada, né, no extrativismo da carnaúba e do babaçu, dois tipos de palmeiras que fornecem, né, numerosos produtos de consumo da população e das indústrias, né? A produção agrícola é pequena nas muitas propriedades mal utilizadas, né? A pecuária extensiva é praticada, né, em grandes propriedades no sul da zona, né, do meio norte. A agroindústria aparece mais concentrada, né, na cidade de São Luís. Vamos lá, agora vamos falar sobre o sertão. Já no sertão, nas lavouras comerciais, destaca-se o que? O algodão, que desde o início do século passado, né, disputa espaço com a pecuária. Nas margens do São Francisco, amplia-se e se desenvolve a prática e a cultura irrigada, né, de cebola, frutas, legumes, arroz, entre outros produtos, né, com incentivos governamentais. A soja vem ocupando vasta área agrícola, né, e é
para exportação, né, atraindo investimentos estrangeiros. Já com as longas estiagens, né, e a estrutura de propriedades grandes, né, na mão de poucos donos, que é responsável pelo desemprego, né, da mão de obra, levando a migrar, né, para as outras regiões fora do Nordeste, que busca o quê? A melhoria na condição de vida. Então vamos lá, vamos falar sobre a Zona da Mata. Então, a Zona da Mata trata-se de uma área de domínio quase exclusivo, né, da cana-de-açúcar, né, onde os solos não possibilitam cultivar-se outros produtos, como o coco, e no sul da Bahia, a lavoura de cacau, que ocupa grandes propriedades, né. O abastecimento alimentício da região precisa ser feito por outras regiões brasileiras, como o Agreste, né. Então vamos lá, né? A exploração de petróleo, né, no recôncavo baiano trouxe para a região industrial, né, ligada à produção, refino e utilização de derivados, né, do petróleo, essa nova indústria de alta tecnologia e capital intenso não absorveu a mão de obra, né, que passa a subempregar-se na área de serviço, né, ou fica desempregada. Vamos lá. Já com relação ao Agreste, que é considerado, né, zona de abastecimento de produtos da Zona da Mata, né, o Agreste vem sendo invadido pelos carnavais como consequência da falta de política agrícola, né, do governo, devido à dificuldade financeira. Muitas propriedades cedem à pressão, né, dos grandes empresários canavieiros e vendem as suas propriedades. E quase sempre, né, se tornam assalariados rurais, né, ou seja, os boias frias, ou mesmo até desempregados. O Agreste ele possui áreas úmidas, né, com os brejos, onde predomina, né, a policultura, ou seja, o milho, a cana, a banana, o algodão, o feijão e a mandioca, né, que geralmente praticada com os métodos atrasados, ou seja, os métodos não tecnológicos. Então vamos lá. Então, para finalizar, nós vamos falar sobre esse novo Nordeste. A região Nordeste apresenta áreas industrializadas, bem como zonas de agropecuária moderna que vem se expandindo. Um dado que mostra a prosperidade do Nordeste pode ser a renda per capita, né, da região, que em 2002 e a 2015, né, cresceu cerca de 33,6%, enquanto a média do Brasil cresceu apenas 25,4%. Constituída por algumas metrópoles, né, e áreas modernas, né, por uma crescente classe média, né, concentradas nas cidades, por uma música rica, né, danças variadas e belas paisagens, o Nordeste brasileiro cresce e continua apresentando um enorme potencial turístico. O grande número, né, de cidades litorâneas, né, com belas praias contribuiu para o desenvolvimento do turismo, né? Muitos estados investem na construção de parques aquáticos e polos ecoturismo, né? Então, a região do Nordeste, que abriga o maior número de patrimônio cultural, né, como a cidade de Olinda, né, em Pernambuco, São Luís do Maranhão, e o centro histórico, né, do Pelourinho, em Salvador, na Bahia. Há ainda o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, um dos mais importantes sítios arqueológicos, né, do país. Outro grande destaque mundial é Fernando de Noronha, né, que pertence a Pernambuco, com suas paisagens naturais, né, mar cristalino, e que abriga golfinhos, saltadores, né, conhecido em todo o mundo. Ok, pessoal? Então, para finalizar a aula, peço que vocês façam essas atividades que está aparecendo na tela de vocês, que é o testeação da página 212, né, o testeação da página 215, o Geolink 1 da página 217, o testeação da página 221, o Geolink 2 da página 222, o testeação da página 224 e a atividade da página 226. Ok, pessoal? Então, pessoal, qualquer dúvida com relação ao conteúdo ou com relação a essas atividades que foram solicitadas, eu
eu peço que vocês entrem em contato comigo, né? Pode ser lá no grupo ou até mesmo no meu privado, ok? Então, pessoal, até a próxima aula.